Mas eu quero falar com você nesta noite acerca de prioridades. Prioridades. É muito comum nós sempre deixarmos as coisas espirituais ou as coisas de Deus para segundo ou terceiro plano. Se eu fosse perguntar para você aqui, qual seria a escala de prioridade sua, talvez você dissesse, a minha prioridade é ter um carro, é ter uma casa, é ter uma família, é pagar minhas contas, é isso e aquilo. Não é errado você querer resolver tudo isso. Com certeza nós vamos precisar. Mas se tratando de prioridades, às vezes nós invertemos a pirâmide, né? Ou a sequência. Hoje nós colocamos em prioridade outras coisas. O correto é Deus, família, trabalho e igreja. Aí você pode até se espantar, mas apóstolo, a igreja está em quarto lugar. Quando eu me refiro à igreja, eu estou falando a estrutura, não estou falando você. Porque você, em primeiro lugar, é o reino de Deus. É muito comum hoje as pessoas dizerem que não tem tempo para buscar a Deus. Ou para ir à igreja. Temos muitos argumentos. E são fortíssimos aos nossos olhos. Eu estou cansado. Você não sabe da minha luta. Você não sabe da minha guerra. Você não sabe o que eu estou passando. E muitas vezes nós achamos que isso vai nos trazer uma segurança. Muitas vezes nós achamos que esse argumento vai suprir a nossa falta, a nossa ausência. Hoje é muito comum nós vermos uma sociedade, uma juventude despreparada. Se ela é despreparada em muitas áreas, imagine no reino de Deus, imagine na palavra de Deus. É muito comum hoje as empresas pedir que as pessoas tenham o quê? Para trabalhar? Experiência. Que elas tenham algum nível de preparo. Se você vai para uma empresa de transporte, ela quer que você tenha alguma experiência. Algumas até níveis de carteiras, né? Carteira D, carteira E. Então, nós olhamos para a geração de hoje e vemos um despreparo. Um despreparo não em termos de trabalho, porque eu sei que muitos se preparam, inclusive pagam um preço altíssimo. Hoje, para fazer alguns cursos é caro. Mas você tira de onde não tem, para poder ter um curso, para ter um tipo de preparo. Mas as pessoas estão despreparadas em relação à sua vida espiritual. E por não priorizarem, buscam a Deus, a Deus que pode lhe tirar todas as lutas, todas as dificuldades. Você não busca, você despreza, você se afasta. Eu quero ler com você alguns textos nesta noite, a começar por Isaías, capítulo 55, do livro de Isaías. Isaías 55, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, e grandioso é em te ajudar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Nós deixamos para depois, nós deixamos em segundo plano. E quando nos vem a situação, nós estamos despreparados. Quando vem a luta, nós estamos despreparados.
Lá em Mateus capítulo 6, 33, diz o quê? Buscai em primeiro lugar, vamos comigo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas geralmente nós fazemos o contrário. Nós buscamos primeiro as coisas, aquelas que nós necessitamos, para depois então ir buscar o reino de Deus. É muito comum hoje vermos as pessoas, como eu já disse no início, se preparando para uma faculdade, se preparando para um trabalho. Mas a nossa maior luta hoje, ela não é física, ela é espiritual. E nós somos, infelizmente, a geração de hoje é despreparada espiritualmente. Quando nós olhamos, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne, nem sangue. Mas muitas vezes nós queremos lutar contra o quê? Carne e sangue. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades, mas nós insistimos em lutar fisicamente, gastando nossas forças, desfalecendo, ficando fraco, e não conseguem vencer as batalhas, porque tem tentado vencer as batalhas físicas, quando na verdade nós estamos numa luta espiritual. Quando nós falamos de despreparo, é porque você não tem investido tempo buscando ao Senhor, em oração, em leitura da palavra, em adoração, vindo aos cultos, aos seminários, às redes. Ficamos despreparados e ainda queremos que Deus nos ajude de uma forma sobrenatural, onde Ele já nos ajudou, onde Ele já fez o que tinha que fazer. Ele já deu o seu melhor, Ele já investiu de tudo em nossas vidas. O que nós precisamos é nos preparar. Que tipo de preparo você tem trazido para a sua vida? Que tipo de preparação você tem trazido para dentro da sua vida espiritual? A palavra de Deus diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você não estiver crescendo espiritualmente, uma hora ou um momento você vai desfalecer, você vai enfraquecer, você não vai conseguir, porque você está despreparado. Por que que os militares têm que estar sempre fazendo exercícios? Estão sempre fazendo manobras, estão sempre fazendo treinamentos, porque eles estão se preparando. E muitas vezes nós achamos que não precisamos nos preparar, porque não vai acontecer nada. Nós não sabemos, querido, nem o dia nem a hora. A qualquer momento o inimigo pode investir na tua vida, nas tuas emoções. Do nada, você está de boa, está tudo tranquilo, te acomete uma situação. E que tipo de preparo você está tendo? Aleluia. Eu quero trazer à memória a você de alguns homens que estavam preparados, que buscaram se preparar em Deus, para poder vencer as batalhas que viriam sobre a vida deles. Acompanhe comigo aqui o livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, ele se preparava todos os dias. Daniel, ele orava todos os dias. E Daniel não sabia que os presidentes, os prefeitos e aqueles que andavam com ele iriam lhe colocar uma cilada. Mas por ele estar preparado, vamos ver o que aconteceu então. Capítulo 6 de Daniel, no verso 1. E para seu bem-adar e o constituir sobre o reino, a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Aos quais esses presidentes
dessem conta para que o rei não sofresse nenhum dano. Então o mesmo Daniel se distinguia destes príncipes e presidentes, porque havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Quantos aqui têm se preparado na fidelidade com o Senhor? É preciso trazer uma palavra de dízimo e oferta pesada aqui para poder você chegar junto. Você não está preparado para ser um fiel. Você não está preparado, não está se preparando para ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, naquilo que Deus te convocou, no seu ministério. Se é de serviço, se é de criança, se é de adulto, se é de mulher, seja o que for, você está sendo fiel. E não se achava nele nem um vício, nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Para você ver que a investida do inimigo é tão grande, que ele vai tentar te pegar, mesmo você sendo um cristão. Porque as pessoas acham que o inimigo só vai investir na vida de quem está lá fora. Não, ele vai investir principalmente na sua vida, que está buscando o Senhor, que está aqui dentro, que está adorando. Verso 6, do capítulo 6 de Daniel. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram o conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel não sabia, como você também não sabe, que o inimigo está planejando algo para te paralisar, para te parar. Mas independente que você saiba ou não, porque às vezes dentro da empresa você está trabalhando e você começa a ver um reboliço ali, e começa a ver pessoas se levantando para tentar lhe diminuir ou para tentar lhe afetar de alguma forma. No seu trabalho, na escola, na sua parentela, seja onde for. E Daniel não sabia. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não puder revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veja que ele não precisou saber do perigo que ele estava correndo, ou da investida que fizeram contra ele, para que ele fosse adorar e glorificar e orar e se preparar para tal investida do inimigo. E nós invertemos isso. Quando nós sabemos do abacaxi, quando nós sabemos da guerra, é que nós começamos a dizer: ore por mim. Ainda quer que os outros respondam por você. Ore por mim. Faça uma campanha de oração na igreja pela minha vida, porque eu estou sendo pressionado no meu trabalho, eu estou sofrendo perseguições. Por que tu não te preparou antes, meu irmão? Porque você não se prepara antes. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que está por vir. Você pode receber uma notícia trágica, como foi agora esses amados que perderam suas vidas na queda da aeronave. Que baque, que surpresa.
Daniel não foi surpreendido, ele já sabia que estavam se levantando contra ele. E a partir do momento que foi firmado o edito, o rei colocou seu anel ali e assinou aquele edito, ele foi para onde ele sempre ia, para a preparação dele. Te prepara, meu irmão. Esteja preparado. A qualquer momento que Deus o livre ao sair por essa porta, você pode estar sujeito a uma situação. Mas quando você está preparado, você vai suportar. Por Daniel estar preparado, por Deus conhecer o coração dele e saber o que vinha sobre a vida dele, Deus fechou a boca dos leões. Deus vedou a boca dos leões. Isso é um pensamento meu, tá? Está na Bíblia. Eu creio que até o faro dos leões, Deus tampou. Nem o cheiro ele sentiu que Daniel estava ali. Em contrapartida, aqueles que se levantaram contra Daniel foram jogados na cova dos leões e não deu nem tempo de chegar no chão, foram tragados pelos leões. Quando eu olho a luz da palavra, eu começo a entender que eu preciso me preparar mais. Nós não estamos preparados, é de glória em glória. Nós temos que nos preparar todos os dias, em todo o tempo. Se nós formos olhar para a palavra de Deus diz, orando sem cessar em todo o tempo. Não deixe para se fortalecer no Senhor diante da notícia que você vai ouvir. Sabe, querido, eu oro todos os dias pedindo livramento a Deus, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. É quando o inimigo ataca, é quando a gente acha que está tudo bem. A Bíblia diz que ele está ao derredor, feito um leão querendo tragar, esperando uma brecha. E essa brecha é dada por você. O inimigo não entra na tua vida porque outra pessoa deu brecha, não. Pode ter certeza disso. Quem dá a brecha é você. Por isso que ele entra na sua vida e faz a festa e faz aquele reboliço todo. Se nós formos olhar, antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, ele já estava preparado. Ele se preparava. E nós, infelizmente, é uma geração de despreparados. Estamos vivendo diante de uma geração de pessoas despreparadas. Tem muita gente que é preparado em trabalho, tem vários cursos, vários idiomas. Tem gente que é preparado para a faculdade, tem gente que está se preparando para o casamento, né? Tem gente que está se preparando para muitas coisas, mas despreparados emocionalmente. No início do capítulo de Daniel, só para trazer a memória a você, quando o rei Nabucodonosor sitiou a Jerusalém e levou cativo esses homens, sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim no verso 4, só para abrir o seu entendimento, Daniel 1:4. Ele disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Verso 4, ele diz assim, jovens em que não houvesse defeito algum. Até o próprio rei queria perfeitos, queria que eles estivessem preparados. E ele, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Mesmo quando ele trouxe esses homens, eles queriam que eles tivessem algum nível de preparo. Ele não escolheu qualquer um, ele escolheu aqueles que estiveram preparados. Quando nós olhamos lá, só estou dando algumas passagens aqui para você entender melhor. Quando nós olhamos para Davi, houve ou não houve um preparo na vida de Davi? Houve. Davi não começou derrubando gigante. Davi começou matando urso, leão, cuidando das ovelhas.
E ele tinha um preparo. E aí, muitas vezes, as próprias pessoas que estão ao teu redor vai te considerar um despreparado. Mas elas não precisam ver você se preparando. Você precisa se preparar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora. No teu tempo de intervalo, lá no teu canto secreto, ora ao Senhor, lê a palavra. Ninguém precisa ver que você está se preparando, não, querido. Nós não precisamos aparecer para as pessoas que estão nos preparando. Na questão espiritual, não. Talvez na questão física você tem que ver. O cara tem que ver um certificado seu. Cadê o curso que você fez? Está aqui, ó. Então eu preciso ver. Mas no reino espiritual você não precisa ver. Ninguém precisa te ver. Te prepara no teu secreto, porque Deus vai te honrar. A palavra de Deus diz que Daniel fechava a porta do seu quarto e entrava, e dali ninguém via ele adorando, mas as pessoas sabiam que ele fazia aquilo. Sabe por que elas sabiam? Porque havia nele um espírito excelente. Na hora que você se prepara, a excelência chega na tua vida. Na hora que você começa a se preparar, Deus começa a chegar na tua vida. Na hora que você começa a se preparar, Deus começa a agir na tua direção. Porque Deus conhece e Deus sabe. E Ele está em todo lugar e em todo tempo, e Ele sabe todas as coisas. Não precisa as pessoas saber que você está se preparando na adoração. Às vezes eu estou no meu café da manhã lá em casa, ninguém sabe, mas o som está troando no meio do templo lá, adorando ao Senhor, glória, bem cedinho. Sentindo o cheiro do fofoqueiro, como diz minha sogra, o café, e adorando, e adorando. Quando Davi chegou para derrubar o gigante, o rei olhou para ele e disse assim: meu filho, vai te aquietar. Tu não consegue carregar nenhuma armadura. Essas coisas, as pessoas olham para você, você não sabe nem falar direito, você não sabe nem escrever direito, você não tem nem um nível superior, você não tem nem isso, você não tem aquilo. As pessoas que olham para isso, mas Deus, Ele vê o teu coração de adorador. Deus vê você sendo um homem ou uma mulher que adora Ele em espírito e em verdade. E aí Ele vai agir na tua direção, e nada nem ninguém vai poder impedir você avançar e crescer e ter uma vida excelente. Por que nós investimos tanto em preparação para outras coisas? Esquecemos de nos preparar na palavra. E digo, viu, queridos, a preparação lá fora custa caro. Aqui de graça, aqui é de graça. Aqui é 0,800 essa preparação aqui. Lá fora é caro. Hoje, se você for fazer qualquer curso aí, tem um custo alto. Tanto o preço do curso, como o se deslocar, o seu tempo. Porque nós gastamos tempo para nos preparar para o trabalho, para a faculdade, para qualquer área de nossas vidas. Mas quando é para nós irmos até Jesus, ler a sua palavra, nos preparar em oração, nós achamos que não temos tempo. Eu não tenho tempo, eu estou muito cansado. Eu nunca cheguei para o meu patrão e disse: patrão, amanhã é folga, eu estou cansado. Você nunca vai dizer para o seu chefe: rapaz, me dá uma folga aí, velho, estou precisando. Nós precisamos nos preparar na palavra de Deus. Eu digo algo para você sem medo de errar. Isso não é um pensamento, é uma certeza. Porque a palavra assim diz: o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. Você precisa se fortalecer nele. Você precisa buscá-lo. Como foi dito aqui, busque-o enquanto se pode achar. Não espere chegar a má notícia. Não espere chegar a guerra. Não espere chegar o levante das trevas contra a sua vida. Ei, eu quero dizer algo para você antes que eu esqueça. Não adianta você chegar para o outro e dizer: ei, me dá um pouco da tua oração aí. Ei, meu irmão, minha esposa, me dá um pouco da tua fé. Não vai rolar, meu irmão. Não vai rolar. Precisamos estar preparados. Quantos creem nisso? Quantos querem estar preparados? Quantos creem que precisa se preparar? Aleluia. Oh, Deus.
Aleluia. Primeiro Coríntios capítulo 10. Aleluia. Você sabia que tem cursos que levam quase o dia todo? Esses dias Isabelle fez um curso aí de... Como é que é, Isabelle? Sutura, né? Ela passou o dia todo lá no Garbos, de manhã até à tarde. E toma o professor e isso ensinando e fazendo e tal. E quando nós vemos, né? Já passou. E às vezes a gente está aqui para adorar, glorificar. Tem gente que fica olhando no relógio. Meu Deus do céu, o pastor hoje... Onde você está aqui na presença de Deus, onde você está aqui adorando, glorificando ao Senhor, dá um sono. Isabelle dormiu, Isabelle? Dormiu? Não? Mas aqui na igreja é um cochilado. Ô glória, sabe nem o que foi que eu disse? Aleluia. A gente trouxe as cadeiras acolchoadas para você ter um pouco mais de conforto, mas eu vi que tá dormindo muita gente. Vou botar as sequinhas mesmo, as canelas secas. As cadeirinhas de plástico, que eu acabo ficar, ai meu Deus, que coisa desconfortável. Não consegue nem dormir. Mas eu glorifico a Deus porque você está aprendendo nesta noite. Eu glorifico a Deus, você que está nos assistindo também está aprendendo algo nesta noite. Em 1 Coríntios, no capítulo 10... A gente precisa estar tão preparado de um jeito que, quando vier luta, uma guerra, nós estaremos preparados para suportar. A palavra de Deus diz assim, capítulo 10, verso 13: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que nos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, trará também o escape, para que a possais suportar. Você só vai suportar a guerra se você estiver preparado. Qual é a preparação do cristão? A palavra de Deus. Esse ministério está de pé por conta da palavra de Deus. Eu estou aqui hoje por conta da palavra de Deus. Me veio à memória agora, eu não me recordo bem do texto, eu sei que é no Evangelho de Mateus. Desculpa. Você talvez vá lembrar dessa passagem. Haviam 10 virgens que foram esperar o noivo. Quantos recordam disso? A Bíblia diz, Mateus 25. Top, olha aí, o cara preparado é outra coisa. Bota aí, Mateus 25. Obrigado. Evangelho de Mateus, só para a gente alimentar mais a respeito da preparação. Eu sabia que era no Evangelho de Mateus. Isso mesmo. Mateus 25, a partir do 1, vai falar sobre as 10 virgens. E ele vai dizer que havia 5 prudentes e 5 imprudentes ou despreparadas. Havia 5 preparadas e 5 despreparadas. E aí, qual vai ser o lado preparado? Vai ser esse ou vai ser esse? Qual vai ser o lado despreparado? Vai ser esse ou vai ser esse? Isso é para cada um, querido. Não existe lado, não existe, fulano é mais inteligente, fulano é mais esperto, fulano lê mais a palavra. Não, isso é para todos. Existem os prudentes e os imprudentes. E aí, a palavra vai dizendo que elas foram para esperar o noivo. E chegando lá, algumas foram preparadas e levaram azeite suficiente.
Quantos estão entendendo? Você tem que estar com reserva em oração, em leitura da palavra, em decreto sobre a tua vida. E aí, as 5, todas elas cochilaram. E quando o noivo apontou ali, as 5 que não estavam preparadas foram pedir para as preparadas o azeite. E elas disseram: se eu for ceder para você, talvez não vá dar tempo, para quando o noivo chegar ainda esteja acesa a minha lamparina. E as que foram comprar, não tiveram encontro com o noivo. Sabe, querido, não fique despreparado. Seja um cristão preparado. Eu estava ouvindo uma história de um irmão, isso é uma história verídica, tá? Que ele ia no seu carro e tinha esquecido os documentos em casa. E quando, numa blitz, foi parado, perguntaram para ele: documento. Ele disse: rapaz, eu esqueci em casa. Eu estou vindo da igreja, eu sou cristão. E o guarda também era cristão e diga um versículo da Bíblia. E ele foi e disse. E o guarda liberou. Ah, apóstolo, mas o guarda liberou. Eu estou apenas contando uma história de que se você está preparado, até isso vai te ajudar. Geração despreparada, fora. Hoje se levanta uma geração que irá se preparar na palavra de Deus. Quantos creem nisso? Sabe o que é preciso? Sabe quanto você precisa investir? Nada. Nem o teu tempo você precisa atrapalhar os teus afazeres. Nem o seu tempo, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:1 que há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo para trabalhar, há tempo para estudar, há tempo para cuidar da família, há tempo para cuidar da casa, há tempo para se preparar, e há tempo para adorar, para buscar e para ler a palavra. O argumento de desculpa está fora. Esse argumento não é aceitável, você dizer que não tem tempo. Porque quem criou o tempo foi o Senhor. E Ele criou 24 horas. Ele não criou 25, 24 e meio, Ele criou 24 horas. Você é que precisa organizar o seu tempo e priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino, priorizar a sua casa, priorizar o seu trabalho, priorizar a igreja. Se você não colocar isso nessa ordem, você vai fazer um engodo, você vai fazer uma coisa ficar difícil na sua vida. Mas quando nós começamos a organizar, quando nós começamos a nos preparar, Deus vai agir na tua direção. Deus vai mudar a tua vida, a tua casa e a tua família. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Quem quer isso? Quem quer que Deus faça grandes coisas na sua vida? Eu quero orar com você e eu quero que você coloque nesta noite o desejo de se preparar. Fique de pé se você puder, em nome de Jesus. Vir ao culto é uma forma de se preparar. Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é uma forma de se preparar. E eu quero, em nome de Jesus, nesta noite, orar com você. E aí onde você está, você colocar o desejo no seu coração de ser um homem e uma mulher preparada na palavra, buscando, orando, adorando, que as demais coisas te serão acrescentadas. Pai amado e querido Deus, nesta noite nós estamos reunidos em Teu nome e queremos te pedir, ó Deus, que Tu venhas agora, Pai, nos dá condições. Tu já nos deste condições, nos dá o desejo no coração, Pai, de nos prepararmos, porque nós não sabemos o que está por vir, mas nós sabemos aonde nos preparar. Então, Senhor, abre agora a mente e o coração daqueles que estão aqui nesta noite, para que eles possam te buscar com todo o seu coração, com toda a sua força. E eu sei, Senhor, que Tu és fiel para cumprir aquilo que Tu tem prometido. Então, Senhor, nesta noite, Pai, gera no coração desse Teu povo, gera o desejo de te buscar, de se preparar,
e está pronto, porque tu virás e a igreja será arrebatada e a igreja estará esperando o noivo. Então, Senhor, abençoa, Pai, cada vida, cada família, cada pessoa que está nesse lugar, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, nos dá, Senhor Deus, o desejo de nos preparar. Oh,